Eu estava até vendo aqui, né, que foram mortos chefes do Comando Vermelho de outros estados. Tá aqui do Espírito Santo, da Bahia, né, de Goiás. Ou seja, a polícia fez, né, o seu trabalho, porque para ter tantos chefes reunidos na mata, eu imagino que era uma reunião de cúpula e eles foram lá no momento certo, né? Agora, ontem eu fiquei sabendo que a advogada da ONG do Marcinho VP, né, fará reunião com Alexandre de Moraes. Eu tenho duas perguntas para você, Silvio. O que esperar dessa reunião? E outra coisa, eles perderam a vergonha total? Pois é, olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal jamais poderia receber uma advogada que advoga, né, para um dos líderes do Comando Vermelho. O Comando Vermelho sempre teve como a figura do Marcinho VP como o mítica, né, um mito dentro do Comando Vermelho, como Fernandinho Beiramar. O filho do Marcinho VP é o cantor Oruan, se é que a gente pode chamar de cantor. Aliás, ele é sobrinho também do Elias Maluco, que assassinou o jornalista Tim Lopes da Rede Globo em 2002. Ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia receber ONG que defende criminoso, que defende traficante, que defende direitos de detentos, e muito menos uma advogada que tem o seu nome num processo que envolve um dos maiores traficantes do país, um dos líderes do Comando Vermelho, uma facção antiga, uma facção de 1979 lá, nasceu em Ilha Grande, justamente do convívio de presos políticos com criminosos de verdade, criminosos assassinos. Portanto, jamais isso poderia acontecer. Eu não entendo por que o ministro Alexandre de Moraes está envolvido nisso tudo. O ministro Alexandre de Moraes sequer deveria ser o relator da DPF. A DPF era do ministro Edson Fachin, que vira presidente, e aí, imediatamente, ela seria entregue ao Luiz Roberto Barroso, que trocou a cadeira. Como Barroso se aposentou, eu imagino que ou aguardaria o indicado, o sucessor no Supremo Tribunal Federal, ou então haveria um sorteio. Por que ele é entregue ao ministro Alexandre de Moraes? Porque ele tem expertise em segurança pública? Qual é a expertise? Porque foi secretário aqui em São Paulo? Bom, a gestão do PSDB em segurança pública em 30 anos no estado de São Paulo foi desastrosa. Permitiu que o PCC, que nasceu lá em 1993 na Casa de Custódia de Taubaté, se tornasse uma multinacional do crime. Hoje é uma máfia. Portanto, isso não é expertise nenhuma. Eu não entendo essa posição, essa entrega para o ministro Alexandre de Moraes. O que ele foi fazer no Rio de Janeiro? Checar o que os meninos faziam com drones térmicos, com armas, com potencial de forças militares, de exército, fuzis, com bombas, com calibre para derrubar helicóptero, que não sobrevoam os morros por conta justamente dessa ADPF do PSB. Esse envolvimento do Supremo Tribunal Federal em tudo no Brasil, do imperador em tudo, isso já não causa mais estranheza, mas não pode deixar de causar indignação. Silvio, bom dia. Silvio, no meio de operações policiais no Rio de Janeiro, no meio de tarifa, no meio de CPMI do INSS, nós temos ainda as pessoas presas no 8 do 1, aguardando a tão esperada anistia. Hugo Motta, ele se reuniu recentemente com a oposição para tentar negociar e colocar em pauta finalmente. Você acha que em breve a gente pode ter notícias boas em relação a isso? Oi, Paula, bom dia. Infelizmente, eu acho que não. Eu acho que a anistia, ela não está, apesar de ter uma urgência aprovada, deveria ser a pauta número 1 do Brasil e do plenário da Câmara dos Deputados, mas o presidente Hugo Motta não tem vontade política alguma para fazer avançar as pautas da oposição e para honrar acordos que o levaram à cadeira com 444 votos. Porque a argamassa da eleição dele foi construída em grande parte pelos votos do PL, pelos votos da oposição, né? Aquela oposição mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive. Tem ali um centrão que é um tanto quanto não é hegemônico. Mas, veja, não é mais a pauta de primeira ordem. Nós temos 45 dias, mais ou menos, de trabalhos, ali até as festas de fim de ano, tem a questão do orçamento que sempre emperra no final do ano.
Hoje a pauta da vez é a segurança pública, e o Hugo Motto que fez ontem, por exemplo, paralisou o avanço de um projeto para classificar PCC, Comando Vermelho, como terroristas. Esse deveria ser o grande avanço do Brasil, classificar pessoas que participam de facções criminosas, que obstruem vias, que portam armas do exército, que exercem domínio territorial e tomam a população pobre como refém dentro daquele território demarcado por barricadas. O terrorismo está completamente escancarado. Essa deveria ser ele paralisa isso novamente. Aliás, não vai permitir que isso seja debatido hoje, nessa quarta-feira. Ele já determinou a ordem do dia para continuar com a questão do projeto de lei do streaming. Depois disse que vai debater questões climáticas. Está no X dele, está na conta dele no Twitter. Então, acho que a anistia, infelizmente, hoje, ela não está à frente das prioridades do Hugo Motto. Depende do Hugo Motto. Marcília. Tudo bem, Silvio? Bom dia. Silvio, eu vou puxar um assunto que não é de hoje, é de ontem, vamos dizer assim, mas é relevante para o amanhã. Eu vi gostei muito de um post seu no X, que você, quando o Lula falou que o usuário, né, era o autor o traficante era vítima do usuário, você levantou uma bola no X ótima, dizendo, olha, esse debate provavelmente, essa fala, né, provavelmente vai ser proibida de ser utilizada até pela oposição, ou enfim, de pertencer ao debate político de 26. E eu até fiquei imaginando como seria a decisão do Moraes, mandando retirar, né, dizendo que havia uma grave descontextualização na utilização dessa fala e assim por diante. Quer dizer, agora a Paula estava falando de anistia. Sem dúvida alguma, no ano que vem a gente vai ter STF, anistia e segurança pública como os grandes temas, sobretudo para serem explorados pela oposição. Como é que você acredita que o debate político sobre esses temas vai ser feito com esse STF e esse TSE vorazes em relação a redes sociais, oposição, PL do streaming avançando, enfim, todo o cerco se fechando para que a gente não tenha qualidade ou liberdade no debate do ano que vem? Como é que você imagina que esses três temas podem ou serão tratados pela oposição? Debaixo de censura, e você é especialista nesse assunto, Marcília. Olha só, eu acho que muita coisa que já está acontecendo é prenúncio do que nós vamos viver em 2026. Por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira proibido de falar em PT, Partido dos Traficantes, nas redes sociais. A decisão de um juiz determinando que as redes sociais não é uma extensão da tribuna, não é a praça pública atual de 2025, né? Então, a gente vai viver debaixo de censura. Eu nunca vou esquecer daquela data, 20 de outubro de 2022, da fala da ministra Carmen Lúcia. Parece censura, aliás, vamos admitir, é censura, mas é só até segunda-feira, é uma censura cirúrgica, então vamos proibir a Brasil Paralelo de transmitir um documentário sobre a tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro lá em Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2018. Naquela época, os tribunais, as cortes, né, que se misturaram, eleitoral / STF, e você sabe bem disso, ali, naquele gabinete que depois, com as afirmações do Eduardo Tagliaferro, o perito que participava do gabinete clandestino, nós descobrimos como é que funcionava aquela engrenagem. As cortes já tinham atendido 60 pedidos da banca de advogados do PT, liderada por um senhor chamado Cristiano Zanin, na época, contra conteúdos em redes sociais, pedindo remoção imediata e determinando que certos assuntos não pudessem mais ser tratados. Foram vários despachos de ministros do TSE. Posso dizer aqui que eu fui vítima, por exemplo, de um pedido de remoção de conteúdo, aliás, 3 pedidos de remoção de conteúdo, porque não era proibido falar que Lula era amigo de ditadores, por exemplo, que Lula era corrupto, que Lula era ladrão, mas hoje nós talvez não podemos falar, hoje eu digo como prenúncio, mas na eleição do ano que vem, talvez não poderemos falar sobre determinados assuntos. Que Lula defendeu traficantes, que Lula disse que o traficante é a vítima. Não, isso está descontextualizado. Isso é prática de desinformação
que, segundo nós, é crime. Portanto, o senhor será punido com uma multa e, aliás, diante das novas regras, a plataforma será punida, né? Tempos sombrios e ainda talvez mais fechados nos aguardam aí para esse próximo ano de eleição. Preocupante. Silvio, obrigada pelas análises, parabéns pelo trabalho de sempre, bem-vindo de volta, viu? Boa semana, boa quarta-feira. Eu que agradeço, Adri, até quarta que vem, e eu vou seguir aqui na audiência de vocês. E a gente também te acompanha mais tarde um pouco em Oeste Sem Filtro. Um beijo grande. Um recado agora, pausa rapidinho aqui em Oeste com Elas. Na sequência, entrevista com o deputado federal Sanderson, falando pra gente sobre a CPI do crime, outros temas relacionados à segurança pública. E também, qual um tema que você falou que era interessante, Marcília, da gente falar com o Sanderson? Agora há pouco você falou. Porque ele foi autor de um ofício pedindo investigações ao Lula e ao governo Lula por conta da omissão do governo diante da criminalidade e até mesmo dos recursos que deveriam ser oferecidos para o combate à criminalidade no Rio, etc. E vamos lembrar que omissão, quando se trata de um presidente da República, não é só prevaricação, que é um dos crimes, mas é também crime de responsabilidade que, pela lei de impeachment, pode resultar em impedimento do presidente. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.